Olá, o STJ Notícias de hoje traz a decisão que reconheceu dano moral a um bebê. Ele vai ser indenizado. Tem ainda o nosso Tira Dúvidas. Vamos conversar sobre alienação parental. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. A gente começa com a história de um bebê que terá de ser indenizado por uma clínica que não realizou a coleta de células-tronco na hora do parto. Os pais dele ajuizaram a ação, mas aqui no STJ ficou entendido que o bebê é que tem direito ao dano moral. Os pais do bebê contrataram uma empresa especializada para fazer a coleta de células-tronco do filho na hora do parto. No dia da cesariana, previamente combinado, a equipe de técnicos responsáveis não apareceu no hospital e perdeu a única oportunidade de fazer a coleta. A empresa devolveu ao casal o valor que já havia sido pago. Mesmo assim, eles ajuizaram uma ação por danos morais, tendo como autores eles e o filho. Em primeiro grau, a juíza entendeu que houve descumprimento do contrato e determinou o pagamento de R$15 mil em indenização ao casal. Já o pedido feito em nome da criança foi julgado improcedente. Segundo a magistrada, caberia indenização apenas se a criança viesse a precisar das células-tronco no futuro. O TJ Fluminense manteve o entendimento de que o bebê com poucas horas de vida não teria consciência do dano, mas aumentou a indenização para R$15 mil a cada um dos pais. No STJ, o ministro relator do caso, Paulo de Tarso Sanseverino, reformou a decisão. Segundo ele, mesmo que o bebê não tenha consciência do fato, ele tem direito ao dano moral, valendo-se dos direitos de personalidade do nascituro e o princípio da dignidade da pessoa humana. A empresa foi condenada a pagar R$60 mil de indenização por dano moral à criança. Olha, e por falar em crianças, atenção pais, uma escola infantil e uma de suas monitoras foram condenadas a pagar pensão e indenização aos pais de um bebê de 5 meses que morreu enquanto estava sob os cuidados da instituição. A decisão é da terceira turma. A sentença condenou a escola e a monitora responsável pelo bebê a pagar mensalmente aos pais 2/3 de um salário mínimo, até a data em que a vítima completaria 25 anos de idade. Depois, o valor deve ser 1/3 do salário mínimo. Além disso, instituição e funcionária terão que pagar indenização de R$200 mil por danos morais. O caso aconteceu no Rio Grande do Sul. De acordo com o processo, o bebê sofreu asfixia enquanto se alimentava. Por não concordarem com a decisão da Justiça do Estado, a escola e a funcionária recorreram ao Superior Tribunal de Justiça. As partes alegaram que a vítima não contribuía com o sustento da casa e questionaram a duração do pagamento da pensão aos pais. No entanto, a terceira turma do STJ manteve a decisão das instâncias inferiores. O STJ tem entendido pelo pensionamento dessa forma, pensionamento aos pais em virtude do falecimento do filho, sendo família de baixa renda, os pais receberiam uma pensão mensal de determinada idade. E também com relação à valoração do dano moral, o STJ só modifica essa valoração se for muito excessivo ou se for muito baixo, que também não é o caso. E o banqueiro Daniel Dantas conseguiu ter acesso aos autos de um processo administrativo disciplinar, um PAD, contra o delegado da Polícia Federal e deputado federal Protógenes Queiroz. A Advocacia Geral da União já havia negado o acesso. Tudo começou em 2012, quando Daniel Dantas entregou à Advocacia Geral da União uma representação contra o delegado da Polícia Federal, Protógenes Pinheiro de Queiroz. De acordo com Dantas, Protógenes cometeu atos de improbidade administrativa. Entre eles, teria permitido a participação ilegal de quase 100 servidores da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, e de agentes particulares numa operação. Dantas pediu para acompanhar o andamento dessa representação, mas a AGU negou o pedido. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, explicou na época que se trata de um processo classificado como sigiloso. Daniel Dantas entrou com mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça. Após analisar o caso, os ministros da primeira sessão, por maioria, atenderam o pedido de Dantas, mas com limites.
O relator do caso, o ministro Humberto Martins, garantiu o acesso direto ao processo, desde que preservadas informações sob sigilo constitucional e de serviços de inteligência. E você já ouviu falar de alienação parental? Olha, se não tiver ouvido, tenho certeza de que você já soube de alguma história envolvendo essa situação. Quer ver? Você conhece algum pai ou mãe que tenta afastar o filho de algum deles? Ocorre muito quando os casais se separam. E falar mal do outro, fazer falsas acusações. A tudo isso é dado o nome de alienação parental. A repórter Gabriela Faria nos conta mais detalhes de como casos assim acabam se tornando cada vez mais comuns atualmente. Olha só. Eu não tive contato com o meu avô por uma decisão de terceiro. Não foi o destino. Foi uma decisão, alguém tomou a decisão de que não, a minha filha não vai conviver com o pai nem com a família dele. E eu perdi muito disso. O depoimento marcante de uma filha que foi afastada do convívio do pai. A mulher que prefere não mostrar o rosto conta que foram anos ouvindo da própria mãe que o pai não queria saber dela. Meu pai nunca me ligou para me dar um parabéns. Um dia do meu aniversário, não sei nem se ele sabe. Eu aprendi o nome do meu pai com 6 anos de idade, quando ele me ensinou o nome dele. Tanto que o sentimento que eu tenho que trabalhar sempre até hoje é de rejeição. Porque pra mim era assim, olha, o cara nunca te ligou, nunca te deu parabéns, nunca te mandou um presente. Não só quer saber se você tá viva ou morta. É um cara que, pra ele, se você não existisse, era melhor. O que essa filha viveu durante toda a infância é mais comum do que se imagina. Histórias de mães e pais que mentem, caluniam, tramam com o objetivo de afastar o filho do ex-marido, da ex-mulher, sempre existiram. O que mudou é que essa prática agora tem nome: alienação parental. O estudo psicológico foi feito em 1985, mas a lei é nova. Criada em 2010, começou a ser utilizada para ajuizar processos de disputa de guarda de menores nos tribunais. A primeira ação que chegou ao STJ tratou de uma mãe que, além de inventar mentiras ao filho sobre o pai, como violência e abuso sexual, fugiu com a criança para o Rio de Janeiro, após a justiça julgar improcedente um pedido que privava o filho do convívio com o pai. Em primeira instância, o ministro Aldir Passarinho, além de resolver o conflito de competência de juízos, entendeu que houve alienação parental. De acordo com a Associação de Pais e Mães Separados, a APASSE, uma organização não governamental de São Paulo, 80% de filhos de pais separados sofrem com alienação parental. Na maioria dos casos, a pessoa não se conforma com o fim do casamento ou não aceita que o ex-cônjuge tenha outro parceiro. No Brasil, 90% dos filhos ficam com a mãe quando o casal se separa. Por isso, a prática é mais comum entre as mulheres. A criança pode ser ameaçada. Se você ficar querendo ver seu pai, eu vou fazer isso. Ou então, se você ficar resistindo em ficar comigo, vai acontecer aquilo. Então, isso cria um temor na criança, de modo que se ela se aproximar do genitor, ela vai sofrer uma sanção ou algo ruim vai acontecer a ela. Para a criança, muitas vezes, as marcas ficam para a vida toda. Tristeza, às vezes desenvolver baixo rendimento na escola, às vezes raiva, repulsa a um dos genitores, então comportamentos agressivos. Então esse contexto de violência, esse contexto de disputa familiar em função dos filhos, na verdade acaba trazendo para eles um clima de muito sofrimento, tanto para os filhos quanto para os pais também. Os pais têm que entender, o filho não é um objeto. E a relação homem e mulher é diferente da relação pai e filho. Assunto delicado que, olha, foi um dos temas que mais teve acesso no Facebook do STJ. Mais de 200 perguntas, 1000 curtidas e mais de 600 compartilhamentos. Então, quem vai enfrentar tanta pergunta é a presidente da Comissão Nacional de Mediação do IBDFAM, Suzana Viegas. Muito obrigado pela presença, seja bem-vinda. Eu que agradeço. Suzana, a gente precisa diferenciar o abandono afetivo da alienação parental, né? Por quê? Qual a diferença? Sim, são duas coisas bem diferentes. A alienação parental é quando um pai ou a mãe interfere no crescimento, no desenvolvimento psicológico da criança, incentivando a repulsa ao outro genitor.
No caso do abandono afetivo, é uma rejeição espontânea, né, do pai ou da mãe. A pessoa não quer ter contato com o filho, não faz parte do seu desenvolvimento, enfim, não acompanha o seu crescimento, e isso tem gerado indenizações. Agora, o abandono afetivo pode ser uma consequência da alienação parental? Sem dúvida nenhuma, porque a partir do momento que a criança, que é o maior interessado, é privada da convivência de um dos pais, eu entendo que pode haver um abandono afetivo aí indireto ou até inverso. Então vamos lá para as perguntas, que foram muitas. A primeira é da Ana Aires, que pergunta: quais as provas necessárias para comprovar a alienação parental e quais as consequências mais adotadas em nosso sistema? Bom, é um conjunto de provas, podem ser provas documentais, prova testemunhal, principalmente a prova pericial, porque é um processo bastante complexo que precisa apurar, né, circunstâncias, fatos, se realmente ocorreram, fatos que levam à alienação parental. E as consequências mais frequentes nós estamos começando a ver agora, né? Porque é uma lei relativamente nova. 2010, então, né? Vai desde a advertência, a fixação de multa, também a inversão da guarda, não havendo possibilidade do exercício da guarda compartilhada, e até mesmo em casos extremos, a suspensão do poder familiar. A criança, muitas vezes, pode prestar o testemunho ali, ser ouvida? Na verdade, no contexto da alienação parental, existe o que nós chamamos de estudo psicossocial. Então, a criança não é ouvida na vara de família, enfim. Existe um estudo em que os profissionais da área da psicologia e da saúde também avaliam a situação daquela família, fazem entrevistas com os pais, com a criança, até mesmo podem realizar uma visita na casa da família para saber se realmente estão ocorrendo indícios de alienação parental. Ok. A próxima pergunta é do Douglas Zapater. A alienação parental pode ser praticada por qualquer membro da família? E existe uma escala para se caracterizar um caso de alienação parental? Porque muita gente acha que é só pai e mãe, né? Pois é. É só? Normalmente só pai e mãe, porque a gente está falando aqui também do interesse, né, de agir. Então, se eu estou achando que há prática de alienação parental, eu tenho a guarda, ou então eu tenho direito de visitas, ou sou a mãe ou o pai. Mas também há casos excepcionais em que o avô tem a guarda, a avó tem a guarda, os tios têm a guarda. Mas nesse contexto de alienação parental, outras pessoas, terceiros, podem também contribuir para o quadro, como, por exemplo, tios, tias, madrinhas, avós, que contribuem para a alienação parental, estimulando a rejeição ao outro pai ou mãe. Então, não é só pai e mãe? Não, no contexto todo, não só pai e mãe, envolve outras pessoas. Ok. A Virgínia Bastos pergunta: uma mãe que detém a guarda da criança e por morar em outro país não permite qualquer contato com o pai, e cita várias formas aqui, nem mesmo fotos. Isso caracteriza a alienação parental? Ela está no exterior, e como proceder já que ela está em outro país? Bem, nós temos aí um fator que complica, né, a situação, porque é a distância. Mesmo assim, eu vejo que os pais eles têm que estimular, né, ao máximo a convivência com o outro, esteja ele na mesma cidade ou não, esteja em outro país. Então, em função da tecnologia da qual dispomos hoje, por que não, né? E agora, se estiver realmente havendo uma proibição, então caberia sim uma ação de alienação parental, só que aí nós enfrentamos também a questão do tempo, a demora, em função da própria distância. Ok. O Flávio Saraiva pergunta: o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê algum artigo a síndrome de alienação parental ou somente a Lei 12.318 de 2010 é a que trata sobre o assunto? O Estatuto da Criança e do Adolescente é anterior à Lei de Alienação Parental, portanto, não possui nenhum artigo expresso que trate de alienação parental propriamente. Porém, é um corpo de normas, de regras jurídicas que se harmoniza com a Lei de Alienação Parental. Por quê? Porque é regida por princípios, entre eles o da dignidade da criança e do adolescente, o melhor interesse da criança e do adolescente e também da proteção e da garantia da ampla convivência familiar. Próxima pergunta é da Suelen Cortez. Qual a punição para a alienação parental? Pode o filho ser afastado do pai em virtude da alienação? Complicado, Bom, hein? há várias punições, como eu falei, advertência, multa, fixação cautelar do domicílio para que o pai ou a mãe não se mude para outra cidade com a finalidade de afastar, né, mais ainda o filho do outro genitor. Mas o que acontece? Nós temos várias sanções, porém elas às vezes são de difícil aplicação. Multa, por exemplo. A multa, sim, é uma boa ideia. Porém, às vezes, a pessoa não tem nenhum patrimônio que permita cobrar a multa.
É isso. Então, acho que precisamos rever ainda as formas de punição, mas, enfim, há várias gradações de acordo com o fato ocorrido, havendo indícios, o juiz ele vai poder aplicar a pena mais leve ou a pena mais grave. Olha, um tema interessante. Não saia daí que na volta do intervalo a gente continua com as respostas. Já, já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Olha, nós voltamos com a presidente da Comissão Nacional de Mediação do IBDFAN, Suzana Viegas, que está respondendo às dúvidas que foram deixadas no nosso Facebook. Então vamos para a próxima pergunta, que já é a da Heloísa Gonçalves. O fato de um pai não se importar com o filho, não vê-lo e nem pagar a pensão, é considerada alienação parental? Não, isso, na verdade, é o abandono afetivo e material. É porque o pai não se importa com o filho, ele aparentemente não o procura, e também há o abandono material porque ele não presta assistência, não paga a pensão alimentícia, que é um direito da criança e do adolescente, é um dever dos pais. Próxima é da Lari. Segundo o STJ, quais são as sanções para os alienadores? São as sanções previstas na lei de alienação parental. Então, por exemplo, uma delas é a mudança do regime de guarda, né? E também pode fixar cautelarmente o domicílio da pessoa para que não fuja com a criança com o intuito de afastar fisicamente e impossibilitar o convívio. Ok. Rafael Viana pergunta, qual a melhor forma de provar a alienação parental? Uma prova que seja considerada mais eficaz e possa levar, de fato, a uma decisão. Tem? São várias provas, mas, na minha opinião, a melhor prova é aquela que resulta do estudo psicossocial, associada às outras provas, a prova documental, a prova testemunhal. A perícia, ela vai auxiliar o juiz, ela vai dar mais elementos para que o juiz possa formar o entendimento dele a respeito daquela situação. Então, é um profissional da área da psicologia, né, que trabalha junto com o direito, com o juiz, para poder subsidiar a decisão do juiz. Eu acho que essa é a melhor prova. Mas esse estudo tem que partir de uma ordem da justiça, não é a pessoa chegar no psicólogo, ela faz aqui, eu vou levar o laudo. Não, inclusive as partes podem até apresentar laudos de psicólogos particulares, mas o estudo que realmente vai subsidiar a decisão do juiz é o do psicossocial do próprio Tribunal de Justiça. Bacana. E a Vitória pergunta, uma mãe de um menor de 2 anos de idade, natural de um estado diferente do pai, após o término do casamento, pode regressar para o estado de origem sem que seja acusada de alienação parental? Sim, a Constituição garante o direito de ir e vir, desde que não haja abuso desse direito. Então, havendo abuso, claro, tem que ocorrer a apuração, se ela está se mudando propositalmente, mas se ela simplesmente está mudando de estado ou de cidade em função de um trabalho, ou então porque vai ficar perto dos parentes, então não tem problema nenhum, ela não precisa ter receio. Também, né? E avisar, é claro, né? Porque se esquecer de avisar, sim, a família pode realmente ficar muito preocupada e isso pode ser uma situação bem, bem difícil de resolver. E a próxima é da Maíra Castro. Gostaria de saber o entendimento de vocês acerca do veto previsto no artigo 9º da Lei de Alienação Parental. Será mesmo incompatível a prática da mediação nos casos de alienação parental? Pois é, esse veto foi bem peculiar. Existe hoje uma consciência a favor da conciliação e da mediação, principalmente da mediação nas questões de família, mas o que se fala é que não se faz conciliação nem mediação em casos que há a alienação parental. Por quê? Por quê? Porque é considerado uma situação grave, né, que envolve, que pode deixar sequelas graves na criança, que envolve outros profissionais e que talvez o mediador
muito embora capacitado para realizar a mediação, talvez ele não tenha condições de superar esse obstáculo, que é a própria alienação parental. Mas eu, particularmente, eu entendo que esse entendimento pode mudar, deve mudar no futuro, porque a mediação, ela está aí a serviço da família, ela pode sim resolver muitos conflitos, e um deles, eu acho que a alienação parental ela pode também ser superada através da mediação. Lembrando que o diálogo é sempre o melhor. Sempre. Remédio, às vezes, né? não existe nem alienação parental, sabe? Chegam processos de alienação parental, mas quando se constata não é alienação parental. É simplesmente uma dificuldade muito grande de comunicação, que pode ser resolvida pela mediação. E o principal prejudicado é a criança, né? A criança, coitada, que está ali sofrendo. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Aqui no STJ Notícias e volte sempre. Disponha. Bom, e na semana que vem, nosso tema é direito de trânsito. Como é que funciona o processo para recorrer de multas, caso tenham sido aplicadas de forma errada? O Detran pode suspender uma carteira sem aviso prévio? Então entre na nossa página no Facebook e deixe sua pergunta, que nós vamos responder na semana que vem. Vamos conversar agora com o William Nascimento para saber quais são os destaques da Rádio do STJ. Olá, William, o que vem por aí, hein? Olá, Daniel. Um dos destaques dessa semana, produzido pela Coordenadoria de Rádio e TV, é a reportagem especial que vai falar sobre os crimes de estelionato. A repórter Fátima Uchoa conversou com uma pessoa que foi vítima do golpe da casa própria. Ela também ouviu o coordenador de repressão a fraudes e delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, que trouxe dicas importantes de como não cair na ilusão aplicada pelos bandidos. A reportagem está super didática e vale a pena conferir. Eu aproveito essa oportunidade para convidá-lo a conferir também o jornal Cidadania no Ar, que vai ao ar pela Rádio Justiça aos sábados às 10h40 da manhã, com reprise nos domingos. É importante lembrar que esse material pode ser conferido também na nossa página pelo endereço soundcloud.com/STJ Notícias. Eu volto com você, Daniel. Obrigado, William. E olha essa decisão que é importante. Um empregado com contrato suspenso por mais de 3 anos não pode sacar o saldo do FGTS. O entendimento é da primeira sessão. Veja esse caso. Este trabalhador, que não quer se identificar, se dedicou à empresa durante muito tempo. Mas quando foi tentar sacar o dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, veio a surpresa. Quando eles me deram a documentação lá na empresa, eles disseram que estava completa a documentação. Tinha tudo lá para sacar o FGTS. Quando eu cheguei lá na Caixa, eles falavam que essa chave não estava lá, que faltava essa chave de conectividade social. No caso dele, foi uma falta de documento por parte da empresa que ele prestava serviço. Além da documentação estar completa, o FGTS só pode ser sacado em algumas situações específicas. Entre elas, quando o empregado for demitido sem justa causa, no término do contrato por prazo determinado, na rescisão do contrato por extinção da empresa, na aposentadoria, em caso de falecimento do trabalhador e quando a conta permanecer sem depósito por 3 anos sem interrupção e fora do regime do FGTS. Em caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, a Caixa Econômica Federal moveu recurso contra o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que havia decidido que o empregado poderia sacar o saldo do FGTS por ter ficado fora do regime pelo período de 3 anos, como estabelecido em lei. Mas o contrato de trabalho estava suspenso, pois o homem havia sido nomeado para cargo público comissionado. A partir do momento que ele é cedido para o órgão, o contrato dele é apenas suspenso e a empresa de origem não é obrigada a fazer esses depósitos na sua conta vinculada. Portanto, como não existe fim do contrato, como o vínculo não foi rompido, ele não pode sacar esse FGTS. Ao comparar o texto antigo e a redação atual da lei que trata do tema, o relator no STJ, ministro Og Fernandes, esclareceu que hoje a liberação dos valores só pode ser feita se o trabalhador se encontrar fora do regime do FGTS com o contrato rompido. Antes bastava a simples ausência do depósito durante o período de 3 anos. No caso, o ministro observou que a nomeação para cargo em comissão não exclui o trabalhador do FGTS, porque o contrato de trabalho permaneceu vigente, embora suspenso. O recurso foi julgado sob o rito dos recursos repetitivos e servirá de base para orientar os demais tribunais do país em casos semelhantes. O STJ Notícias de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia. E não se esqueça de deixar as suas dúvidas nas redes sociais do STJ que aparecem aí na sua tela. O tema do próximo programa é Direito de Trânsito. Eu espero você no próximo programa. Até lá. Tchau.